Vamos esperar o pessoal entrar. E avise se vocês estiverem ouvindo bem, para ficar tranquila. Esperar o Henrique entrar, porque eu tenho muitas perguntas de vocês para ele. Muitas perguntas. Oi, Aninha. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Não, não chegou ainda. Vamos esperar, ele chega já. Vai ser muito legal essa live. Olha, ele entrou. Vou lá, vou chamar ele. Esperando por ele. Olá! Oi, Henrique, tudo jóia? Tudo bom, Cássia? Tudo ótimo, agora melhor. Oh, Seja maravilha. bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nada. Olhe, eu já sei da sua história, obviamente, porque eu lhe sigo há muito tempo, mas muita gente que vai estar aqui não sabe. Então, vamos dar para eles um apanhado da tua história e depois a gente começa com as perguntas, porque eu tenho Certíssimo. 950 mil perguntas para você. Eu acho que uma hora vai ser pouco para tanta pergunta. A Então, gente faz vamos uma lá. parte 2. Sim, claro. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, o pessoal aí que segue a Cássia, eu sou o Henrique Altran. Eu comecei a minha carreira de nutrição há mais ou menos uns 25 anos atrás, Uhum. quando eu fui representante numa empresa de suplementos nutricionais. A minha Uhum. carreira, minha preferência por temas científicos e biológicos, ela começou Uhum. muito cedo na minha vida, né? Eu Uhum. costumo dizer que começou quando eu tinha 8 anos de idade. E eu Sim. lembro disso porque a minha professora na época, ela passou uma tarefa pra gente, que Aham. era dar uma pequena aula de 15 minutinhos, né? Eu tinha 8 Uhum. anos só, para fazer em dupla com um coleguinha, e dar uma aula de 15 minutinhos sobre um tema que interessasse pra gente. Eu Aham. lembro que eu e o Daniel, na época era meu melhor amigo, a gente escolheu o tema de insetos e eu e ele falamos por 45 minutos. Então, Olha que legal. para uma criança de 8 anos de idade, isso foi absurdo, né? Sim. Essa é a minha memória mais antiga que eu tenho dentro Uhum. dessa parte, dessa aula, área científica, né? Claro. Quando foi Uhum. mais na frente, ali já com uns 12 anos de idade, eu já tinha mais ou menos decidido que eu queria fazer alguma coisa relacionada com bicho. E aí eu Aham. fui aluno de um grande professor de biologia aqui em Uhum. Fortaleza, que me influenciou bastante nessa carreira de biologia. Eu Uhum. fiz ciências Uhum. biológicas na faculdade inicialmente. Acabei nem concluindo o curso porque comecei a dar aula, Minha né? E mãe é aí, bióloga. que É, legal, ela que é legal, cientista da Fundação Oswaldo Cruz, se aposentou esse ano, ou foi que no ano legal, passado. Ela que estudava legal. doença de Chagas. Muito Depois a bom, gente muito conversa bom. sobre isso, mas vamos lá, Sim, siga falando. sim. Então eu fiz ciências biológicas, né? Foi onde eu Aham. tive a minha base, um pouco de base nessa questão Uhum. científica, Aham. né? E comecei a dar aula quando foi em 95. Eu comecei a trabalhar com a empresa como representante na empresa de suplementos e comecei essa paixão pela nutrição, né? Aham. Mas assim, ainda muito de forma arcaica, ainda muito acreditando nas diretrizes Claro. e Uhum. achando que tinha que comer muito carboidrato, que cereal matinal era a coisa mais maravilhosa que existia na face da Sim, Terra. O pensamento crítico ainda não tinha aflorado tanto em mim claro. nessa questão Uhum. nutricional. Quando foi em 2017 para 2018, Cássia, foi quando eu tomei conhecimento da low carb, né? Aham. Aham. Antes disso, eu tinha sido vegetariano por 2 anos, fui Olha, enganado, né? Literalmente fui enganado verdade. por essa pseudociência Sim. que a gente vê hoje na boca dos vegetarianos, de que é melhor para o Uhum. planeta, é melhor para a saúde e tudo mais. Enfim, E eu é. caí nessa história, na época meu irmão era vegano, e Uhum. ele começou a falar sobre esse assunto, eu comecei a pesquisar, cair nesses blogs que a gente conhece e acabei me Aham. tornando vegetariano. Foi uma época Aham. não muito boa para mim em termos de alimentação, Uhum. por vários motivos, mas primeiro porque eu era o único da casa que fazia esse tipo de dieta, então já era um Sei. desafio, Já é e complicado. É. já é complicado. E segundo, porque a minha saúde não estava legal, eu acabei Uhum. ganhando peso, a minha taxa de gordura foi para quase 30%, né? Aham. Apesar de eu ter sido sempre uma pessoa muito magra, eu sempre quis Aham. ganhar peso, né? Parecer Sei. mais musculoso e tal. Sei, sei. Então a minha taxa de gordura acabou aumentando. Quando foi Aham. 2017 para 2018, eu já tinha deixado de ser vegetariano, porque Aham. não se sustentou, Aham. naturalmente não se sustentou. Um amigo meu de Natal
postou no Stories um episódio do Tribo Forte, o podcast do Rodrigo Do Polesso com o Rodrigo Souto. Polesso. E assim, eu já tinha ouvido falar de podcast, mas nunca tinha parado para escutar podcast, né? Então esse eu disse, cara, eu vou escutar. E aí foi aquela, sabe quando você tem aqueles Sei, antolhos de sei. cavalo, né, para olhar só para frente? Sim, Aquilo deu uma abertura e eu disse, cara, eu não acredito, eu tenho que pesquisar mais sobre esse assunto. Então eu comecei a devorar todo tipo de material e aí sim eu comecei a melhorar, amplificar essa questão do meu claro. pensamento crítico. Eu era muito pouco cético, acreditava facilmente no que as pessoas falavam para mim, né? E aí eu comecei a melhorar essa questão da minha criticidade, né? Isso. Aí, blog do Dr. Souto, estudos científicos, livros, e eu comecei a devorar realmente esse material. Foi quando eu comecei a me empolgar com esse universo da low carb, comecei a fazer low carb para mim. Eu perdi 10 quilos, eu não precisava perder peso, incrível, né? Eu não achava que não precisava. Sim. Porque quando você se vê de roupa, você parece fortinho, né? Mas aí quando você tá de calção de banho, sobra banha para um lado, sobra banha para o outro, e você fica, né? Às vezes não quer nem tirar a camisa. E aí eu acabei perdendo 10 quilos, eu reduzi a minha taxa de gordura corporal de 30% para 10%, então foi uma redução bem interessante. E daí eu comecei a pesquisar mais sobre essa área, acabei entrando na cetogênica por volta de 2018. E no 2019 eu comecei a ensaiar uma dieta carnívora. Eu nunca fui carnívoro estrito, assim, 100% carnívoro, porque sempre tem um abacate, sempre tem uma cerveja, eu sou apreciador de cerveja. Então eu posso me considerar hoje uma pessoa 95% carnívora. Mas assim, é uma revolução em termos de saúde, uma revolução em termos de liberdade alimentar. Sim. Né? Só não é, e é uma revolução em termos de conhecimento também. Claro. Isso me rende muita satisfação de poder divulgar isso para as pessoas, de estar aqui com você, de estar conversando sobre isso. Mas me rende também muita, vamos colocar entre aspas, repressão, porque como acadêmico de nutrição, eu sou obrigado a fazer coisas que eu não faria nunca na minha prática clínica. Sim, é verdade. Eu imagino que deve ser um dilema você fazer nutrição tendo que seguir esses guidelines atuais, né? Que são de muito tempo atrás. É uma dissonância cognitiva muito grande. Exatamente. Flávia Bandeira, que é minha irmã, ela é minha irmã, e ela é médica. Ela está dizendo aqui, olha, fui vegetariana por 12 anos. Foi um dilema voltar a comer carne, mas simplesmente recuperei minha saúde. E é verdade, isso eu acho que é quase que uma opinião geral das pessoas que já voltaram para a carne, né? Sim, sim. Essa questão do vegetarianismo e do veganismo é uma questão muito séria. A gente vê hoje, infelizmente, cada vez mais pessoas embarcando, não por conhecimento, porque são muito poucas aquelas pessoas que tomam a decisão como eu tomei. Eu pesquisei muito antes de entrar. Mas assim, eu pesquisei nos blogs de vegetarianos. Eu não conhecia essa história de conflito de interesse, eu não tinha, né? Depois que eu entrei, foi que eu comecei a ver um comportamento muito parecido com um comportamento religioso, mais religioso do que científico. Nada contra a religião, mas ciência é ciência, religião é religião, são duas coisas distintas que a gente não pode misturar. Foi exatamente isso que essa questão me pegou assim de uma forma que eu disse, cara, se eu não posso questionar determinadas coisas, então esse não é um lugar onde a coisa, sabe, não cola. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Né? Quando você coloca, por exemplo, na empresa anterior onde eu trabalhava, se falava muito bem da soja. E não se podia questionar. Então eu digo, cara, se eu não posso questionar e eu estou vendo algumas coisas que questionam, então tem alguma coisa equivocada. Claro, né? Eu não nasci para ser gado. Exatamente. Certo? Eu acho que gado é interessante para a gente comer. A gente faz churrasco. Tá? Faz churrasco, eu não nasci para ser massa de manobra, eu não nasci para questionar. Bem. Então eu estou o tempo todo me questionando. Eu questiono tudo. Eu questiono tudo e quando eu recebo um dado, eu vou atrás da fonte, eu vou procurar para saber se essa fonte é fidedigna, se não é. Então eu penso dessa forma e eu acho que isso aí me coloca numa posição onde eu tenho a possibilidade de pelo menos discernir um pouco as coisas, né? Claro que sim, graças a Deus, né? Bem, então vamos partir agora para a nossa avalanche de perguntas, né? Que eu tenho aqui algumas e
que são muito interessantes até, algumas eu até me vi perguntando a mesma coisa, tá? Ah, tá. Então, Legal. qual é o papel dos nutricionistas na luta por uma alimentação saudável, de verdade? Já começamos polêmicos, né? Né? E eu Bom, escolhi essa de propósito para ser a foi, né? primeira. Uhum. Há mais ou menos um mês, não, 2 meses atrás, eu coloquei um post no meu Instagram que deu até um certo rebuliço. Disso aí já geraram 2 lives e um bocado Uhum. de discussões muito boas, onde eu coloquei assim, a chamada do post era nutricionista, uma profissão desnecessária, né? E eu comparei a nutrição, a alimentação com o ato Uhum. sexual, né? Uhum. Que a gente não precisa de orientação para o ato sexual em si. A gente pode É precisar de verdade. orientação para criar uma criança ou Sim. para Uhum. dar mais prazer e ter mais prazer durante o ato Uhum. sexual, mas a gente não precisa Uhum. de orientação para fazer o ato Não, sexual em si. Isso é inato e inerente à nossa exato. estrutura, ao nosso DNA. A mesma Uhum. coisa com relação à alimentação, né? Uhum. Deveria ser dessa forma, né? Uhum. Deveria ser dessa forma, ou Deveria. seja, deveria a gente ter noção de que nós devemos comer quando temos fome, nós devemos Uhum. parar de comer quando temos saciedade. Mas por que Uhum. que isso não acontece, Cássio? Isso não acontece porque a gente vive hoje num mundo onde a gente tem alimentos, vou colocar alimentos entre aspas, substâncias É, alimentícias, né? substâncias, Que exato. são É. os ultraprocessados, né? Uhum. Que eles literalmente hackeiam o nosso cérebro. E eles hackeiam das mais diversas formas possíveis. A Uhum. gente pode citar, vou citar rapidamente algumas delas. Primeiro, na composição, né? Quando Uhum. você pega carboidrato e junta com gordura, essa Uhum. composição é uma composição que desperta muitas sensações inatas do nosso corpo, Uhum. porque essa combinação não existe na natureza. Se a gente Exato. parar para pensar, Uhum. em regra geral, nós temos vegetais são ricos em carboidrato e animais são ricos em gordura dentro da nossa Uhum. alimentação. É, Tem algumas é. exceções. O abacate, por exemplo, é rico em Sim. gordura, mas aí você não vai Uhum. ter carboidrato no abacate, Exato. né? Uhum. Quando você pega, por exemplo, coco é rico em gordura, mas você não tem muito carboidrato. Exato. Então, é uma combinação que não existe. A indústria Uhum. dos ultraprocessados Juntou tudo. Uhum. juntou tudo e ela, através disso aí, ela desperta sensações inatas que a gente não está preparado evolutivamente para lidar com essas sensações, porque a gente Uhum. nunca encontrou isso na natureza. Então Exato. a gente fica impressionado com isso do ponto de vista fisiológico, entendeu? A gente fica. Uhum. É uma explosão de sabores, é uma explosão de sensações, de prazer, de satisfação, de Uhum. recompensa no nosso cérebro. Então, literalmente, a gente é hackeado por isso, né? Por Isso. essa Uhum. composição. E que faz com que a gente coma sem estar com fome, faz com que a gente coma mesmo depois da saciedade, né? E Exatamente. a forma como esses produtos são desenvolvidos é uma coisa que é cientificamente elaborado para conseguir Para isso. tirar isso da Uhum. pessoa, né? Porque Uhum. é muito interessante. Quando a gente pensa, por exemplo, em frutos maduros, vamos pensar evolutivamente. Um Uhum. fruto maduro, ele só estava disponível no meio ambiente em épocas de abundância, que é Sim. normalmente o verão, né? Uhum. Depois da Uhum. primavera, onde você tem a Sim. polinização, normalmente É, durante o verão isso. você tem a época onde você vai poder coletar, ou se já for Sim. na época de agricultura, você vai Uhum. poder colher. Então, Isso. o verão sempre foi uma época muito interessante do ponto de vista nutricional, porque eu podia ganhar Uhum. peso para me preparar para o outono e para o inverno que vinha logo em seguida, né? Uhum. Então, Isso. imagina que durante milhares de anos a gente evoluiu aprendendo a detectar um fruto maduro. E qual é a Uhum. cor de um fruto maduro? Vermelho, Vermelho, amarelo, amarelo. É. laranja. E Uhum. qual é a cor dos Isso. pacotes de lixitos que nós temos no supermercado? Vermelho, Vermelho, amarelo, amarelo, laranja. laranja. São cores chamativas que a gente é Verdade. fisgado, porque, Cássia, a gente tem na nossa estrutura cerebral, o cérebro, ele evoluiu, o neocórtex, né, que é o cérebro que toma Uhum. decisões, que tem linguagem, essa coisa Uhum. toda, ele evoluiu por cima de um cérebro mais primitivo. Esse Uhum. cérebro primitivo, que nós chamamos de cérebro reptiliano, ele muitas Sim. vezes ele toma atitudes e a gente nem percebe que ele está tomando atitudes. Uhum. Então, na hora que eu vejo esse pacote que tem essas cores, isso faz com que eu tenha a vontade de pegar isso para É o usar na minha reptiliano que alimentação. É o passa à frente. reptiliano, e É. isso, exatamente, porque é Uhum. uma questão de sobrevivência, é uma questão que desperta tudo isso. Entendeu? Isso. Então, é como a Flávia está falando, é poder da psicologia e do marketing Sim, mesmo. total. Então, Eles estudam para isso.
Isso. né? Então, por que que eu estou falando sobre isso? Porque desse post da nutrição ser uma profissão desnecessária, ela Uhum, era para ser desnecessária a partir do momento em que a gente era para saber o que comer. Mas quando eu exatamente. tenho no mercado esse tipo de produto e o meu Uhum, cérebro literalmente hackeado, eu passo a ter necessidade de um profissional que vai orientar para lhe a orientar, nutrição, que vai faz orientar sentido. a alimentação. Porque outrora, Uhum, essa nutrição em termos alimentares, ela se baseava em quê? Basicamente era o que você deve comer, que não vai te fazer mal, e o que você não deve uhum, comer, porque se você comer, você vai morrer. Essa era isso. a orientação É. alimentar dos Aham. nossos antepassados Dos primitivos, né? primitivos, Essa exato. planta não é boa, essa daqui você pode comer, você caça aquele Aham, bicho dessa forma, você caça aquele outro bicho daquela forma. Mas uhum, hoje não. Hoje, infelizmente, por conta desses ultraprocessados, que são praticamente ubíquos, né? São praticamente uhum, onipresentes, a sim. gente tem essa tendência de extravasar, de usar a comida como fonte de conforto. E aí, Uhum, nesse ponto, o nutricionista entra para dar essa orientação, pelo menos do ponto de vista de quantidade, do ponto de vista quantitativo, né? E aham, ajudar nesse aspecto. Bom, sim. deveria haver, dentro da nutrição, um movimento único, independente da vertente dietética que a gente estivesse Uhum, trabalhando, vegana, sim. carnívora, cetogênica, low fat, high carb, low fat, independente do Independente. tipo de Aham, dieta, deveria haver um movimento conjunto, assim, tipo uhum, unânime dentro da nutrição, contra os alimentos ultraprocessados. sim. Isso deveria existir, Deveria né? existir. Mas, É, por incrível que pareça, isso não existe. Por sim. incrível que pareça, não existe. O que a gente mais vê hoje é nutricionistas jovens, né, ou acadêmicos de nutrição mais jovens do que eu, por exemplo, eu tenho Uhum, 45, uhum, acadêmicos de nutrição sugerindo o que é chamado hoje de dieta flexível. Dieta sim, é. flexível é outro nome para dizer assim, você pode comer tudo o que você quiser, o Com importante é parcimônia. É. apenas... Não, você Não? pode comer tudo o que você quiser, o importante é apenas você equilibrar os macronutrientes. Se Hum, encaixa na sua proporção de macronutrientes, então você pode comer. Isso aí uhum, significa, então, que você pode se entupir de açúcar, porque você tem, vamos dizer, direito de comer 150, 200 sim. gramas de carboidrato por dia. Você pode comer 200 gramas de açúcar, não é problema, porque o importante é que encaixou nos macronutrientes. Né? É, e Isso, aí o valor nutricional da sua alimentação é zerado, né? o valor nutricional da alimentação não é o mais importante. Então, essa dieta Uhum, flexível é uma aberração da uhum, nutrição. Mas é uma coisa que surge naturalmente. Quando eu chego para sim. você e digo, uma dieta deve ter 55% de carboidrato, 20% de proteína, 25% de gordura. Quando eu chego para você e falo isso, então eu dou margem para você colocar nessa Uhum, dieta qualquer coisa. sim, Porque só claro. precisa encaixar os macronutrientes. Então a própria É. faculdade joga essa dieta flexível para as pessoas. A própria Uhum, faculdade ensina o nutricionista que ele pode colocar numa alimentação, ele pode colocar tapioca, pode colocar pois é. cuscuz, pode colocar brigadeiro, pode colocar, Aveia, sabe, aveia. A própria faculdade banana com ensina aveia. isso, É, né? pois é. Esses alimentos que eu acabei de citar, né, tapioca, porque tapioca, cuscuz e aveia são, vamos dizer assim, são menos ruins. São Porque eu não menos estou falando aqui ruins. de, não tô falando aqui É. de biscoito recheado, refrigerante e qualquer outra coisa. No Uhum, entanto, de vez em quando eu pego planos alimentares que indicam claro. Uhum. leite com Nescau, Tem, indicam. assim, Tem. claro que sim. Indicam. Né? Agora, quando você pega tapioca, cuscuz e aveia, são alimentos menos ruins, mas são alimentos que são tão ruins quanto do ponto de vista fisiológico. Eles Sim, são travestidos de alimentos saudáveis. saudáveis e Né? não são, é Há verdade. 2 meses e meio atrás, eu usei um CGM, que é aquele monitor contínuo de glicose. Sei. Eu, inclusive, Uhum, publiquei vários vídeos no meu canal sobre isso. eu E vi. nesse período que eu usei o CGM, eu comi Uhum. mingau de aveia para verificar como é que era. E o Sim. pico do Uhum. mingau de aveia foi muito semelhante ao pico do refrigerante que eu tomei para testar, foi muito semelhante ao pico É, do pão que eu comi para testar. eu Não teve imagino que sim. praticamente diferença. Tá Aham. entendendo? Então, quer dizer, sugerir que um diabético, por exemplo, faça o uso de aveia É um é, crime, né? no Eu mínimo, acho quase um crime. irresponsável. É um É, crime, é né? criminoso.
né? Há 3 semanas atrás eu tive, não é meu amigo, é um amigo do meu cunhado, mas eu conheci, era um Aham, colega, que teve sim. com 40 anos de idade a perna amputada na altura do quadril com Oh, 40 anos por conta de é. diabetes. Como é que nós vivemos, Cássia, no século XXI, ano Pois é. 2020, aonde, Uhum. sei lá, a gente era para estar andando em carro voador, a gente, sabe, a gente tem uma É, medicina diagnóstica absurda que consegue diagnosticar câncer em fase inicial, que consegue uhum. diagnosticar doenças, consegue visualizar partículas, consegue entender Pois mecanismos é, bioquímicos, e a gente ainda tem gente amputando perna, coisa pois é. medieval. Amputar a Exatamente. perna é coisa da Idade Média, quando não se conseguia Pois tratar é, uma ferida. Não faz nenhum exatamente. sentido. Não Não faz faz nenhum sentido sentido. nenhum, é verdade. Né? Bem, então vamos. Por mim, a gente ia continuar falando nesse mesmo tópico por um bom tempo, mas eu estou com muita pergunta aqui, então vamos tentar otimizar isso uma hora. Vamos. Porque por enquanto, eu estou pegando a sessão contra os nutricionistas. Tá Por certo. que os nutricionistas são tão resistentes às dietas de baixo carboidrato e de altas gorduras boas? É preconceito ou medo de sair da caixinha do pão integral e da banana com aveia? Eita, essa pergunta ela dá muito pano para manga pra gente. Não é? Você está fazendo perguntas muito boas. É Bom, porque eu tenho seguidores muito inteligentes. É isso. exatamente. É verdade. Vamos Veja lá. só, essa questão da nutrição, ela tem alguns fatores que devem ser analisados. Primeiro, a É. gente vive, desde a década de 50, quando começou esse processo de demonização da gordura, demonização do colesterol e essa coisa toda, desde essa Uhum, época, a gente vem passando por uma espécie de lavagem cerebral, tá? uhum, Aonde criou-se uma espécie de uma realidade que obriga as pessoas a acreditarem nisso. É como se fosse um campo de realidade distorcida, vamos dizer assim. sim. Isso, na realidade, isso não começou na década de 50, isso tem uma origem um pouco anterior. Quando a gente Uhum, pega, por exemplo, no começo do século passado, né, final do século XIX, começo do século uhum, XX, o início da Igreja dos Adventistas de Sétimo Dia, nada uhum. contra, Nada mas contra. pregam o vegetarianismo. Né? Sim, E eu estava, inclusive, lendo hoje que a Ellen White, que é uma das primeiras fundadoras da Igreja Adventista, sim. o Kellogg trabalhava para ela desde os 12 anos de idade. Exato. Conta essa Então ele história, Henrique. Essa cresceu história é muito dentro. interessante. Conta aí. A Ellen White, ela foi uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Uhum, Se eu não me engano, 1863 é o começo dessa história. E aham, ela teve diversos sonhos, né? É o que registra na história, que ela teve diversos sonhos. Nesses sonhos, Deus falava com ela, e em alguns delas, ela era uma pessoa que apanhava do marido, tinha uma série uhum, de características, e, sei. e nesses sonhos acabou que Deus disse para ela que carne vermelha era a razão de todos os males, que carne vermelha Hum, era o que fazia o marido dela ficar violento e tudo mais. Ela começou, hum, através dessa estratégia, ela começou a falar. Tem uma das passagens dos livros dos Adventistas do Sétimo Dia, que uhum, fala, inclusive, que carne é tão ruim comparada ao tabaco e à bebida. Né? hum, Então, essa tríade, carne, tabaco e bebida, é ausente da maioria dos adventistas de sétimo dia. Eles não aham. usam, nem bebem, nem fumam e nem comem carne. Né? E isso É acaba fazendo com verdade. que eles tenham não uma saúde melhor do que, por Uhum, exemplo, eu ou do que você, mas uma saúde uhum, melhor do que o americano ocidental padrão, que come sei. hambúrguer e por aí vai. Né? Aham, é, E é. esse é um dos fatores que acaba levando as pessoas a acreditarem que vegetarianismo é superior a onivorismo, por exemplo, ou Uhum, a comer carne. uhum, Mas isso aí é outra história. Então, o que é. aconteceu foi que o Kellogg, com 12 anos de idade, começou a trabalhar para Ellen White. E Isso. ele foi doutrinado a isso. Né? Ele foi Uhum, doutrinado a acreditar que carne era uma questão espiritual, que não poderia. O próprio Kellogg, ele criou os sucrilhos, né? O Corn Flakes, que é um dos primeiros que uhum, foi criado, sim. ele criou com o objetivo de se parar de comer ovos e bacon no café da Aham. manhã, porque isso fazia com que os garotos se masturbassem mais. Então ele Hum, teve essa ideia de tudo mais. Ele chamava sanatorium, né? Uma instituição que uhum. fazia esse tipo de tratamento. Ele mesmo tem Meu Deus. patentes
Ele tem Aham. patentes de estruturas que encobrem os órgãos genitais para que impedissem os adolescentes de se tocar. Tem Uhum. registro dele colocando ácido carbólico ácido carbólico Gente. é irritante, né? Uhum. Nos órgãos sexuais Meu de Deus. meninas que estavam se tocando. Então, é um negócio assim Ah, meio maluco quando a gente para aham. pensar, é um negócio meio maluco. Nossa, Mas o que completamente. acontece? Desse começo do veganismo, para Hum, se. Aí, entenda que isso aí nós estamos falando do começo do século XX. E tá. aí, essa história começou a tomar corpo na década de 50, no século passado, quando a Uhum. gente tem aí o aumento das mortes por doenças cardiovasculares. Né? Uhum. E começou a se procurar um bode expiatório para essas doenças. Sim. Isso aconteceu com a questão do Eisenhower, o presidente norte-americano que É, teve que um teve um infarto, infarto, né? né? Exato. Então você Aham. imagina a situação. O presidente dos Estados Unidos, quando tem um infarto, é uma coisa muito séria. Então isso criou uma espécie de comoção nacional para se encontrar o culpado. Aí Uhum. junta isso com você fazer uma autópsia, que é a pessoa que morreu do ataque do coração, você vai fazer uma autópsia, uma necrópsia, e você Uhum. corta lá o coração e vê os vasos cheios de gordura, é óbvio A, que você a, vai op- ter é, exato. é uma A falácia lógica. conclusão, a É uma falácia conclusão é lógica, óbvia. né? Você É. parte de uma premissa falsa. Se eu tenho gordura Aham. no vaso, essa gordura veio da minha comida. Se veio da minha Uhum. comida e eu deixar de comer gordura, eu vou melhorar a doença cardiovascular. Meu Pronto. Deus. Aí, o que é que acontece? Nesse cenário, surge o Hum. Ansel Keys. O Ansel Keys era um cara que tinha uma associação política muito grande, né? Ele conhecia Uhum. muitas pessoas, ele era um cara de ânimo, um cara que Uhum. defendia a sua posição, e ele resolveu pegar essa missão para ele, de provar que a gordura saturada era um grande problema. Né? Aham. Quando ele começou a fazer isso, ele fez um estudo inicial, chama o estudo dos Uhum. 6 países, foi o primeiro estudo que ele fez. Esse estudo foi muito criticado, porque Hum. ele não conseguiu mostrar realmente o que ele queria. Daí ele Uhum. ficou muito puto, vamos resumir assim, É. e Uhum. ele fez o estudo seguinte, onde ele pegou dados de 22 países, Uhum. mas selecionou apenas os 7 que se encaixavam na premissa que ele queria. Então foi um estudo Uhum. epidemiológico, onde ele investigou diversos países. Nesses Aham. países, ele pegou os 7 que mostravam uma correlação entre Aham. gordura saturada e doenças cardiovasculares. Aham. Quando eu jogo os 22 países na tela, essa correlação desaparece. Claro. Porque surgem Aham. países como Noruega, como França, onde o Aham. consumo de gordura saturada é altíssimo É e a doença altíssimo lá, cardiovascular sim. baixa. Né? Aham. Então, aí o que acontece? O Ansel Keys, com esse estudo dos 7 países, ele começou a dominar, vamos dizer assim, o Uhum. cenário político, o cenário científico, melhor dizendo, Aham. e isso acabou inspirando outros estudos, e como ele era uma pessoa extremamente forte, ele começou a dominar também instituições. Uhum. Então, você junta essa questão com o surgimento da indústria, que estava doido para encontrar formas de aproveitamento de óleo de algodão, de óleo de Sim. soja, que era Uhum. utilizado para a limpeza de máquinas, né? Meu Porque, por exemplo, Deus. É. o óleo de algodão, ele surgiu inicialmente para a limpeza de máquina, porque as Uhum. sementes estavam sobrando dentro do processo. Eu Isso. tirava a Aham. florzinha para fazer a roupa, a Aham. semente sobrava e estava se Fazia o amontoando óleo. semente. Aham. Então começaram a fazer óleo. Quando eles começaram a branquear, a limpar esse óleo, foi que começou a Aham. utilizar para alimentação humana. Então, você junta Meu indústria, Deus. junta um cara que está É. querendo provar, porque como é que a ciência funciona, cara? A ciência funciona assim, eu tenho uma dúvida, eu elaboro Uhum. possíveis respostas, e eu não Sim. vou tentar provar esta resposta. Na realidade, eu vou Uhum. tentar falsear essas respostas. Eu tenho Uhum. que o meu foco na ciência é tentar provar a hipótese nula. Isso. Não Uhum. é tentar provar a hipótese que eu acho que é verdadeira. Porque quando eu vou Aham. tentar provar a hipótese que eu acho que é verdadeira, eu vou encontrar subterfúgios, vou montar o meu ensaio, até Claro. mesmo no ensaio Aham. clínico randomizado, eu posso montar com o objetivo de comprovar a minha hipótese. Claro. Aham. Né? É verdade. Então, toda essa questão culmina, né, com a indústria, propaganda, médicos, instituição, eu estou resumindo. Né? Em É. Uhum. 1977, a gente tem aí a criação, na realidade, a gente tem o início do processo de elaboração das diretrizes governamentais, Aham. as diretrizes alimentares. Esse comitê foi criado, na realidade, em 1968,
né, em Uhum. 1968, com o objetivo de acabar com a desnutrição nos Estados Unidos. Uhum. E ele conseguiu. Ele acabou com a Uhum. desnutrição. Em Sim. 77, o foco mudou. O foco era uma alimentação que fizesse com que as pessoas não tivessem, não sofressem com as doenças cardiovasculares. Então aí Aham. você junta esse tempo todo de veganismo, Sim. de adventistas do sétimo dia que estão realmente presentes nas diversas É. instituições. Uhum. Existe um conflito de interesse muito grande em relação a isso aí. E Aham. você junta com o fato do comitê não ter nenhum nutricionista, não ter nenhum cientista, só tinha políticos e Meu jornalistas. Deus, Pronto, imagina. então tá beleza. O prato tá feito para Meu você receber a Jesus. influência da indústria, né? Para você Uhum. receber a influência de qualquer tipo de pesquisador. Tem uma Aham. frase muito célebre, né? O senador que liderava esse comitê chamava senador McGovern. E tem uma Uhum. frase muito célebre onde um pesquisador, não lembro agora o nome dele, mas ele Aham. dizia o seguinte: nós não devemos nos apressar e liberar diretrizes de restrição de gordura antes da gente ter certeza daquilo que a gente vai fazer. Eu acho muito Uhum. prematuro liberar essas diretrizes. O senador Aham. replica para ele: vocês cientistas podem se dar o luxo de aguardar experimentos e ter certeza. Nós políticos não podemos ter certeza, nós temos que liberar logo. É. E de lá para cá, o resto é história. Do momento em que É. essas diretrizes foram liberadas, se você observa a curva do aumento de obesidade, ela vem com Nossa, angulação bem sim. pequenininha. Quando Aham. a diretriz, ela praticamente ela fica na vertical, né? Ela Exato. dá uma acentuada para cima. É claro que através desse gráfico eu não posso inferir causa e efeito, mas a Uhum. coincidência é muito grande, É, né? é sim. E a partir daí, Cássia, para responder a sua pergunta, Sim. Vi- para Vamos responder a lá. sua pergunta, o que é que acontece? Você tem também uma grande influência da indústria, porque Uhum. a Claro. gordura se comia constantemente. Gordura, Uhum. banha de porco, É. sebo, né, que é o Uhum. tallow em inglês, você não tinha esse Uhum. problema. Aí, de Sim. uma hora para outra, você precisa de alimentos desnatados e você tem que trocar a gordura por outra coisa. Porque eu não posso Uhum. tirar, se eu vou tirar a gordura, eu tenho que colocar outra fonte de energia no lugar. É onde entra Sim. os carboidratos, né? Exato. Uhum. Então, o que é que acontece? As grandes culturas, as monoculturas de trigo, arroz e milho, começaram a receber subsídios Uhum. do governo. Isso tudo estou falando Sim. nos Estados Unidos, porque daí a É. coisa explorou para Uhum. o Brasil, É. para o mundo todo. Para o mundo Então, quando eles inteiro. começaram a receber subsídio do governo, é tipo assim, é como se eu tivesse criado um monstro. Tá Uhum. entendendo? E agora eu não consigo Claro. matar esse monstro, porque ele tá grande É. demais. Né? Se você Exato. pegar empresas como Unilever, Procter Gamble, Monsanto, Uhum. são Uhum. empresas tão poderosas, Super né? poderoso. Muito Sim. poderosas. Empresas que, se você somar, o PIB dá maior do que o PIB do Brasil. Uhum. Tá Sim, entendendo? Se com você somar o certeza. faturamento. Claro. Né? Uhum. E essas empresas, elas dominam o mercado de sementes, dominam o mercado de alimentos com seus produtos e seus subprodutos. E aí pronto. Uhum. Aí você tem uma mídia forte em cima disso. Então, respondendo a Sim. sua pergunta, né? Hum. Por que os nutricionistas têm tanta dificuldade em aceitar isso? Primeiro, Hum. porque a gente tem essa lavagem cerebral há muito tempo, né? Uhum. Muito tempo. Sim. Segundo, porque na faculdade você não é orientado a pensar. Uhum. Dentro da faculdade, a faculdade de nutrição, ela simplesmente repete aquilo que foi passado e que Uhum. foi passado e que foi passado. Sim. E Então, os como alunos dentro são da... meros recipientes, né? Ninguém, Exatamente. ninguém Não se estimula a critica, questionar. É não se diferente de uma faculdade de questiona. física, por exemplo. É Uhum. diferente de uma Sim. faculdade de física. Eu Quando você vai para a imagino. faculdade de física, você questiona Uhum. tudo. Dentro da Uhum. biologia, a gente questiona tudo. Tá Uhum. entendendo? Mas na nutrição, se você questionar, você é radical, você, sabe, você é dieta da Sei. moda, você tá, É. sabe, você Uhum. tem um certo preconceito. Tem. Então, o que é que Uhum. acontece? Você tem muita falácia da autoridade. No início, a nutrição é uma ciência muito nova, tá entendendo, Cássia? Sim, sim. Enquanto que a física é uma ciência secular, né? A Sim. gente tem aí, Aham. desde a época de Newton, muito antes, Uhum. né? Galileu Uhum. e por aí vai, a nutrição é uma ciência muito nova, uma ciência que tem menos de 100 anos. Então, muito das coisas que foram ditas antes da Uhum. nutrição ser uma ciência propriamente Sim. dita, elas começaram, elas se perpetuaram depois da nutrição. Como, por exemplo, Uhum. a história de dizer que o café da manhã
é a refeição mais Mais saudável do dia, importante. mais importante. Essa Uhum. história começou antes da nutrição ser uma ciência propriamente dita. Então, Uhum. quando não tem nenhum experimento, não tem nada que mostre isso, Uhum. mas aí uma figura de autoridade falou, eu pego isso aí e começo a propagar. E aí, Sim, isso, com o tempo, se estabelece como uma se verdade. estabelece, E vira aí, verdade. e aí de quem questionar. Então, É assim, verdade. dentro da nutrição a gente tem muito isso. A gente costuma brincar dizendo que a Hum. nutrição é uma zona livre de evidência. Né? A gente tem. É É, livre de evidência, não tem, é não tem verdade. evidência científica. É Você chega com verdade. evidência científica, é interessante. Vamos pegar um É, exemplo para você, tá. para ilustrar isso. Pensa na Uhum. França. Todo mundo já Hum. ouviu falar no paradoxo francês. O que é Uhum. o paradoxo francês? O paradoxo francês é um resquício desse estudo do Ansel Keys, que diz o quê? Uhum. Lá se come muita gordura saturada de manteiga e de queijo, Sim. né? Uhum. Mas se porre pouco de De doenças infarto. É, cardiovasculares. é, Então, é. olha como é interessante. Eu tenho a evidência de que gordura saturada não causa problemas cardiovasculares. Eu tenho uma população que mostra isso, mas ao Uhum. invés de criticar o meu paradigma, Uhum. repensar e me questionar, eu tento encontrar subterfúgios para dizer por que acontece Exato. isso. Ah, É. não, eles comem muita gordura saturada, que causa ataque do coração, porque isso é fato, mas eles tomam Uhum. muito vinho. É. Então, o É, vinho, é a né? Tá inversão dos entendendo? valores do negócio, né? Ao invés de eu me questionar e procurar realmente se existe essa correlação, não. Eu fico encontrando subterfúgios. É igual um estudo Uhum. que eu até fiz um resumo no meu Instagram, Uhum. que analisou o impacto da carne processada no câncer de cólon em Uhum. ratos. Esse estudo foi em ratos. Tá. Né? Uhum. E a carne processada não fez nenhum problema, não ocasionou nenhum problema, Aham. mas o bacon preveniu o câncer de cólon. Olha. Preveniu. Sabe como é que está a conclusão? O Ah. bacon, ele diminuiu a incidência de câncer de cólon, provavelmente porque fez os ratos tomarem mais água. Você Ai, está meu entendendo? Deus. Então, É assim, completamente insano, né, o é negócio. completamente, é bizarro, é É, bizarro. O cara vê, não é porque o bacon exerceu um efeito, é porque ele não causa. Não é esse o exato. problema. Uhum, Aí eu vou ter que uhum. procurar porque o rato bebeu mais água, não sei o que. Então tira tudo e deixa só o rato bebendo água e tá resolvido o problema. Vamos Meu proteger contra o Deus. câncer bebendo água. Tá entendendo? É, Então meu é, Jesus. é uma coisa que quando você lê, você É um fica. nonsense, né? É Não. nonsense, exatamente. Nonsense total. Ai, Jesus. É, outra pergunta. Por que que as dietas de baixo carboidrato aumentam o nosso colesterol? Aconteceu isso comigo, eu estou apreensiva. Beleza. Hum. Ótimo. Primeiro, a gente precisa entender que o colesterol não é um problema, né? Porque, Exatamente. É porque preciso você só você se ensina preocupa. pra gente isso, Henrique, porque a gente tem uma visão tão errada, né, do colesterol. Sim, sim, Explica pra sim, gente essa sim. história. Cara, essa história do colesterol é uma história tão assim doida e Hum, tem uma influência tão grande da indústria farmacêutica que a gente fica pensando exatamente nisso. A gente realmente tem essa ideia de que o colesterol faz muito mal. aham, Vamos lá. Ah, essa questão do colesterol ela vem de bem antes do Ansel Keys, com os tá. estudos de uma dupla de russos que colocaram colesterol Hum, na comida de coelhos e o uhum, colesterol apareceu nas artérias desses coelhos, né? certo. Então isso fez com que se acreditasse que o colesterol era um problema. Ninguém nunca questionou que os pobres dos coelhos são herbívoros e nos vegetais não É tem verdade. colesterol, É né? Ninguém nunca verdade. fez isso aí. Mas até o próprio Ansel Keys, ele Hum, sabia que o colesterol da alimentação não era um problema para o colesterol. hum, Ele achava que era a gordura saturada que aumentava o colesterol. Então, uhum, nessa época, não se conhecia, Cássia, as subpartículas do colesterol. Não sabia que uhum, colesterol tinha o LDL, VLDL, HDL, não sabia uhum. disso. Só se sabia que existia colesterol, Colesterol. Uhum, né? Então tem um estudo muito interessante, que é o estudo de Minnesota. Esse estudo ele foi feito em 2 hospitais psiquiátricos da uhum, cidade de Minnesota, com quase 9.500 pacientes que estavam lá. É um dos estudos uhum, mais incríveis que tem para mostrar que essa questão do colesterol é uma piada. Nesse uhum, estudo foi feito o seguinte: um grupo comia a alimentação com manteiga, feita na uhum, manteiga,
que é gordura Sim. saturada na sua maior parte. O outro grupo Aham. substituiu a manteiga por óleo de milho, que é gordura insaturada, Insaturado. né? Uhum. Ao final do período do estudo, se eu não me engano, foram 4 anos, eles foram analisar e eles viram que realmente o colesterol do grupo que usava o óleo de milho baixou. Mas olha Hum. que incrível, eles morreram mais. Olha. Aí você fica, mas como assim? É. Entenda. A gente tem que entender o que é o colesterol e qual é a função dele dentro do nosso corpo para a gente poder entender qual é o grande problema. E o problema Uhum. não é o colesterol. O Uhum. problema são outras coisas que a gente pode até comentar. Mas vamos entender Uhum. o que é que o colesterol faz. O colesterol, Uhum. ele é uma gordura, tá? Vamos Uhum. partir disso, né? Ele é uma Uhum. gordura. Por ser uma gordura, ele não pode trafegar no nosso corpo de forma livre, ele tem que trafegar Uhum. dentro de vesículas especiais, que são as chamadas Uhum. lipoproteínas, Ok. tá? Então, Uhum. essas lipoproteínas carregam o colesterol dentro delas, e junto do colesterol, outras substâncias que também são Uhum. gordura. Então, por Uhum. exemplo, dentro dessas lipoproteínas, você tem triglicerídeos, você tem Aham. vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, Uhum. que são vitaminas lipossolúveis. Você Uhum. tem coenzima Q10, você tem diversas substâncias que são lipossolúveis, estão lá dentro. Essas Certo. lipoproteínas são as estruturas que transportam, portanto, o colesterol. Eu preciso de Uhum. colesterol para constituir as minhas membranas plasmáticas, eu preciso de colesterol para constituir o meu cérebro. A maior parte Uhum. do colesterol do meu corpo está no cérebro. Eu preciso de Uhum. colesterol para fabricar hormônios masculinos, você precisa para fabricar hormônios masculinos e femininos, eu também. Né? Sim. A gente precisa de colesterol para fabricar os hormônios esteroides, os corticoesteroides, como o cortisol e todas essas outras. Né? Uhum. Então, o problema não é o colesterol. O colesterol, na Sim. realidade, ele é uma solução. Ele é uma Uhum. substância extremamente importante no meu corpo. Tá? Uhum. Só que Certo. acontece o seguinte, lembra que eu falei que essa lipoproteína, ela transporta não só colesterol, mas Uhum. transporta também gordura para servir de combustível. Sim. Ela transporta também os triglicerídeos, Sim. né? Uhum. Então, quando eu como mais gordura, eu vou naturalmente, eu diminuir meu carboidrato, comecei a comer mais gordura, naturalmente eu vou aumentar o transporte de gordura. Eu não estou comendo mais gordura? Então eu tenho que Uhum. aumentar o Claro. transporte de gordura para levar essa gordura para as minhas Sim. células poderem queimar essa gordura como fonte de energia, Uhum. né? Então é Certo. natural que o meu LDL, que é a partícula que faz esse transporte, aumente. Isso não significa que aumentou o colesterol. Essa é a primeira coisa que precisa ficar claro. Mas Uhum. todo mundo acha que LDL igual a colesterol, mas isso não é verdade. Sei. LDL é uma lipoproteína que transporta colesterol, triglicerídeos, vitaminas e etc. Entendi. Agora, aqui é que está o grande lance. O LDL também existem subtipos. Hum. E esses subtipos, dependendo do tipo, né, de LDL que nós tivemos em questão, Uhum. é que pode ter um papel aterogênico ou não. Então nós temos o LDL, que é um LDL denso e pequeno. Uhum. Esse LDL denso e pequeno, que é o que se forma quando você come muito carboidrato, é mais Uhum. aterogênico. O Uhum. LDL leve, menos denso e flutuante, parece uma, vamos dizer, pensa assim, pensa no pequeno como sendo uma bolinha de gude e nesse Aham. maior, flutuante, como sendo uma bola daquelas de algodão que a Tá. gente usa para limpar o Uhum. rosto, né? Sim, sim. Esse não causa problemas de aterosclerose. E a Hum. gente tem que entender também que o problema de aterosclerose ele não é causado pelo LDL. O LDL, na Uhum. realidade, é um mecanismo de defesa do meu corpo para Uhum. evitar que eu tenha problema. Porque imagina, Uhum. o vaso sanguíneo, ele tem uma camada, certo? De Uhum. células, tá? E Uhum. essa camada de células está passando por um turbilhão de pressões diferentes, de Sim. sangue Uhum. diferentes, né? Uhum. E o que acontece é o seguinte, para completar, você tem uma alimentação desequilibrada. Quando você Uhum. come muito carboidrato, esse carboidrato aumenta no sangue, o que é que vai acontecer? Essas células por dentro do vaso sanguíneo têm uma superfície chamada de Uhum. glicocálix. Na realidade, todas as Uhum. nossas células têm glicocálix. Eles Certo. variam de função. Uhum. Mas dentro do vaso sanguíneo, a função principal é evitar que as células que estão trafegando dentro do vaso se choquem contra a parede do vaso e causem problemas. Então é como Uhum. se ele direcionasse o fluxo sanguíneo, como se ele permitisse uma hidrodinâmica correta dentro do vaso. Sei. Então, esse glicocálix é afetado diretamente pelo excesso de glicose da alimentação, excesso Uhum. de
carboidrato na alimentação. Então, quando você come muito carboidrato, esse glicocálix diminui de tamanho e faz com que o vaso sanguíneo fique mais susceptível a lesões. E aí, isso vai fazer com que o corpo direcione esforços para resolver o problema desse lugar. E esses esforços vão na forma do LDL. Exatamente o que a Flávia está falando. O endotélio, né, que é essa parte de dentro do vaso sanguíneo, fica inflamado. E aí o LDL é usado como um remédio, não como um problema. Olha. Só que o corpo do cara está inflamado, o tipo de LDL que está lá é um LDL aterogênico. Aí o que é que vai acontecer? A sinalização inflamatória traz células que vão tentar mediar aquilo ali. São os macrófagos, os monócitos que se transformam em macrófagos, que vão fagocitar, que vão comer aquele LDL para tentar conter aquela inflamação. Só que essas células, quando comem LDL demais, elas se transformam em células de espuma e aí o processo inflamatório se agrava. Só que a pessoa não sabe que isso está acontecendo, ela continua a comer excesso de carboidrato, ela continua a se inflamar, ela continua todo o problema. Tá entendendo? É isso que eu estou falando para vocês, é só uma das formas, uma das teorias, que, a meu ver, são várias coisas juntas, mas é uma das teorias que faz com que a gente tenha problemas de aterosclerose, né? Sim. Então, veja, se eu tenho um incêndio, toda vida que eu tenho um incêndio, eu tenho um carro de bombeiro nesse incêndio, isso não significa que os bombeiros causam incêndio. Não. Do mesmo jeito que se eu tenho problemas de aterosclerose, sempre que eu tenho um problema de aterosclerose, eu tenho um LDL lá, isso não significa que seja o LDL que esteja causando. Claro, ele pode estar lá do mesmo jeito que o bombeiro está. Ele pode estar lá para resolver o problema. Para ajudar. Só que o pobre velho, como a gente diz aqui no Nordeste, o pobre rei, ele é mal visto, o bichinho. Né? E aí a gente tem essa história. Então, numa dieta de baixo carboidrato, o teu LDL vai aumentar, mas primeiro, ele não é um tipo aterogênico. Segundo, o ambiente onde ele vai aumentar não é um ambiente inflamatório. E terceiro, não é um ambiente oxidativo também, porque o carboidrato da sua dieta está baixo. Ele vai aumentar porque você está comendo mais gordura, porque precisa deslocar essa gordura para ser usada como fonte de combustível. Faz sentido, total. Bem, outra pergunta. Eu tenho hipotireoidismo. Posso fazer cetogênica? Ótimo. Excelente pergunta. O que é, primeiro, tireoide? Tireoide é uma glândula que nós temos aqui na base do pescoço. Né? Essa parece uma gravatinha. E ela é uma glândula responsável por vários processos, mas dentro dessa questão que foi colocada, é responsável pela questão do metabolismo. Né? Então, a tireoide, ela é estimulada, essa parte específica é estimulada por um hormônio produzido na hipófise, chamado TSH, o hormônio tireoestimulante, né? Esse hormônio faz com que a tireoide produza o hormônio T4, me confundi agora, T4. Tá? T4. Então, o T4, ele é chamado de T4 porque ele tem 4 átomos, né, 4 átomos de iodo na sua estrutura. Ele vai ser metabolizado em T3, que tem 3 átomos, que é exatamente a forma ativa. Certo? E é interessante porque essa produção do T3, ela é equilibrada com outro tipo de T3 chamado T3 reverso. Esse T3 reverso é um hormônio que ajuda no controle da função do T3 normal. O T3 normal, vamos chamar normal assim, ele estimula o metabolismo, ele faz você acelerar o metabolismo. O T3 reverso ocupa o lugar do T3 e retarda o teu metabolismo. Por que ele existe? Ele existe porque quando você está numa situação de fome, de jejum, ou uma situação, pegando os nossos antepassados, que a caça estava fraca e que eu tinha poucas frutas, isso faz com que eu tenha menos comida. Eu não posso manter o meu metabolismo no mesmo nível que eu manteria se eu tenho comida, porque senão vai acabar minha reserva e eu vou morrer. Então o próprio corpo regula isso através do T3 do T3 reverso, entendeu? Muito bem. O que é o hipotireoidismo? Do nome hipo, que significa baixo, hipo do latim, que significa baixo, hipotireoidismo, há uma baixa secreção dos hormônios da tireoide, especificamente do T4, tá? Então tem 2 respostas para essa pergunta. Resposta número 1. Se você tem a tireoide normal, se você produz hormônios normalmente,
O que vai acontecer quando você entrar numa dieta cetogênica é um aumento da sua eficiência energética. Certo. Traduzindo, você vai deixar de ser um Opala 4.1 bebedor de gasolina e vai passar a ser um Bugatti Veyron que tem um motor muito mais potente e é mais econômico. Certo? Então, entenderam a diferença? Então, Totalmente. quando você consome carboidrato, a tua tireoide produz uma quantidade de T4 porque a tua eficiência energética é menor. Quando você passa a se alimentar e a usar mais gordura como fonte de combustível, diminui a eficiência, diminui a quantidade de T4, porque a tua eficiência energética é melhor. Você consegue queimar mais combustível com menos estímulo hormonal. Tá? Então, muitas pessoas começam a dieta cetogênica e acham que a sua tireoide foi deprimida ou foi comprometida por conta da dieta. Mas não é isso. É o contrário, É simplesmente um aumento da sua eficiência energética. Tá? Então, há uma tendência desses hormônios diminuírem um pouquinho. Muito bem. Agora, se você tem a tireoide que tem problemas para secretar o hormônio T4, então a primeira coisa a fazer não é você se preocupar com dieta cetogênica, é você regular a sua tireoide. Certo? Então, se é uma causa autoimune, se realmente a sua tireoide está com problema, então você precisa procurar um endocrinologista para que ele possa lhe indicar qual é a quantidade de hormônio que vai ser necessário para corrigir o problema. E aí você toma esse hormônio via oral e aí você pode fazer cetogênica sem nenhum problema. Agora precisa ficar ligado. O teu médico precisa ter noção do que vai acontecer, porque há a possibilidade de haver uma redução da ingestão do hormônio. Você não vai aumentar a eficiência energética? Sim, de repente, aquela tireoide que produz pouco T4, porque você consome muito carboidrato e, portanto, essa quantidade não é suficiente, de repente, pelo fato da tua eficiência energética melhorar, esse pouco já vai ser suficiente e você não vai mais precisar ingerir. Olha, então, tem que ficar atento só em relação a isso aí. Beleza. Olha, a gente tem só 8 minutos. E eu tenho Você quer voltar? Porque ainda tem muito. Tu estás muito ocupado aí? Não, dá pra gente encerrar essa e começar a próxima. Vamos para a próxima pergunta, porque eu acho que 8 minutos dá pra gente conversar mais um pouco. Pronto, e aí, então, quando faltassem uns 2 minutos, a gente encerra e a gente volta. L-carnitina faz efeito para quem pratica esporte? Eita, boa pergunta. Boa pergunta. Pronto, essa pergunta é ideal para gente desenrolar nesse tempo que a gente tem. O que é a L-carnitina? A L-carnitina é um sistema que existe na nossa mitocôndria. Vamos voltar. Nosso corpo é formado de células, né? E as nossas células possuem organelas. As organelas são os órgãos da célula, vamos dizer assim. Né? Então, dentro da célula tem o núcleo, tem o complexo Golgiense, eu tenho diversos tipos de organelas e tenho também as mitocôndrias. As mitocôndrias são as usinas, né, elétricas, as usinas energéticas das nossas células. São as que fazem a maior parte da produção de energia. O processo de produção, que fisicamente é até incorreto dizer produção, na realidade é um processo de transformação de energia, onde a célula consegue pegar a energia que está química, que está dentro das ligações químicas do combustível e consegue transformar isso numa forma biologicamente utilizável, que é o ATP. Isso é feito parte no citoplasma da célula e a outra parte na mitocôndria. Para que a mitocôndria possa receber a gordura, os ácidos graxos possam passar através da membrana da mitocôndria, a L-carnitina entra em ação. Então ela faz parte de um sistema chamado sistema de lançadeiras, que puxa essa gordura para dentro da mitocôndria para poder ser queimada. Aí o princípio vem, qual é? Se eu uso L-carnitina como suplemento, teoricamente eu teria mais gordura sendo consumida, queimaria mais gordura e emagreceria. Sim. Logicamente, isso é um mecanismo maravilhoso. Só que o que você consome de L-carnitina não aparece dentro da sua célula. Então se toma e não faz efeito nenhum. Gente, então é muito mais interessante você comer carne, por exemplo. Exato. Que tem L-carnitina lá dentro, dentro de um arcabouço estrutural. Porque uma coisa que as pessoas esquecem é que não adianta eu comer o constituinte. Nós não fomos adaptados para isso. Nós fomos adaptados para comer a estrutura completa. Quando eu pego a estrutura completa e, por exemplo, pulverizo, transformo numa farinha, eu mudo o comportamento desse alimento dentro do meu corpo. Sim.
Então foi feito um estudo com ratos muito interessante. Eles pegaram os ratinhos e dividiram em dois grupos. Um grupo comeu ração normal e o outro grupo comeu a mesma ração, só que em pó. Adivinha? O grupo que comeu a ração em pó aumentou de peso, ficou resistente à insulina, não conseguia controlar, comia demais. Só porque eu mudei a forma de apresentação sim. o formato da do comida, alimento. Do alimento. Né? Então, a estrutura, a matriz alimentar, ela é muito importante. Claro. Então, é melhor você comer carne do que comer os constituintes isolados. É isso que falta na cabeça dessa galera que fica querendo inventar carne impressa em impressora 3D. Não existe. Não existe, porque eu nunca vou conseguir recriar em laboratório uma célula. Claro. Entendeu? Eu preciso da matriz alimentar completa para que eu possa usar isso a meu favor. Isso. Né? Então, L-carnitina, não gaste seu dinheiro com isso. Resumindo. Isso. Muito bem. Vamos encerrar essa live. Vamos encerrar essa e a gente volta. Beleza. Eu vou demorar só para colocar lá, salvar ela. Tá certo, não. Tá tranquilo. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.